Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Vamos iniciando então aqui com a análise do índice Bovespa. Fechou o dia de hoje novamente em alta de 0,47%, cotado a 154.063 pontos. Foi a 13ª alta consecutiva aqui no índice. Tá? No dia de hoje, ele não chegou a romper a máxima do dia anterior, tá? Mas ainda assim, né, fechou em um patamar aí recorde. Inclusive, o fechamento foi bem próximo aqui da máxima do dia, e pode indicar na segunda-feira, né, uma continuidade aí da tendência de alta. Média móvel de 9 períodos está virado para cima. Eu li mais cedo que essa sequência de altas aqui no índice, né, de 13 altas consecutivas, é a maior alta, é a maior sequência de altas do índice desde 1994. Tá? Ou seja, fazia aí então 31 anos que o índice não tinha uma sequência de 13 altas consecutivas. Não tive como checar essa informação, né? Mas acredito que seja realmente uma notícia verdadeira, tá? Porque a fonte é confiável. Mas para vocês verem, né, o quanto esse momento aqui de rally que o índice está passando, né, é realmente excepcional, tá? Então vamos aproveitar esse momento aí para ganhar dinheiro, que é o que todo mundo gosta e deseja, né? Vamos seguir aqui então com a análise dos ativos que compõem aqui a carteira do canal, começando com o Banco do Brasil. Fechou o dia de hoje em alta de 0,13%, cotado a R$ 22,89. O Banco do Brasil está em tendência de alta, que é a média móvel de 9 períodos virado para cima. O Banco do Brasil também está numa sequência de altas aqui, né? Se a gente olhar aqui no histórico, 3, 6, 9, 10º dia consecutivo de alta aqui em Banco do Brasil, né? Os preços estão indo testar aqui a média móvel de 200 períodos, atualmente em 22,99, ou seja, 10 centavos acima do fechamento de hoje. Não chegou ainda a encostar na média móvel de 200, mas está bem próximo disso. Vamos ver se isso acontece na semana que vem. Aqui é o único receio, né, que os preços estão um pouco distantes aqui da média móvel de 9 períodos. Então, pode ser que haja uma pequena correção em direção à média móvel de 9 antes de voltar a subir. Tá? Mas o Banco do Brasil realmente está num ritmo de recuperação aqui no gráfico. Né? Ele rompeu essa resistência aqui, 22,50. Só fica o alerta aí, porque o Banco do Brasil vai divulgar os resultados na semana que vem. Isso pode gerar uma volatilidade aqui nas cotações, tá? O meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 23,94. Seguindo aqui com o Banrisul. O Banrisul fechou o dia em queda, tá? De 0,64%, cotado a R$ 13,93. Apesar da queda, né? Segundo dia consecutivo de queda aqui em Banrisul, a tendência continua sendo de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Tá? Região de resistência lá em R$ 15 uns quebrados. Mas agora, né, pode estar se formando aqui uma região de resistência nessa máxima aqui, tá? Região de 14,10. Acredito que seja apenas uma correção, tá? Após toda essa subida aqui, antes de voltar a subir novamente.
Vamos ver, né, como vai ser aí a próxima semana. O Banrisul também está na iminência de divulgar os resultados aí do terceiro trimestre. Isso também acaba influenciando aí nas cotações, né, nos dias que antecedem e sucedem a divulgação dos dados. O meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou o dia de hoje com uma alta de 0,24%, cotado a R$ 4,11. O papel está em tendência de alta, a média móvel de 9 períodos virado para cima. Região de resistência eu colocaria nessa máxima aqui, lá da quarta-feira. Tá? E região de suporte eu colocaria aqui embaixo, tá? Região aqui de R$ 13,90. E meu preço médio está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil fechou o dia em alta de 0,30%, cotado a R$ 23,23. Hoje foi um dia bem volátil aqui no papel, né? Ele subiu, chegou a romper a máxima aqui da quarta-feira. Também ao longo do dia teve uma queda, né? Chegou a tocar a média móvel de 9 períodos. É um candle de indecisão, né? Mas a tendência geral continua sendo de alta, que a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Região de resistência, essa região aqui, né, nos torno dos 23,50. E meu preço médio aqui em Banco ABC Brasil está em R$ 21,64. Indo aqui para a nossa planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, eu estou com um prejuízo aqui de 4% em Banco do Brasil. Nos demais papéis eu estou no lucro, tá? 34% de lucro em Banrisul, 6% em Banco BMG e 7% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 1%, que dá R$ 59,00 negativos. Se eu considerar os proventos recebidos no período pelas empresas, aí eu tenho a rentabilidade. Nesse quesito, eu estou negativo em 0,98% em Banco do Brasil. E nos demais papéis eu estou com uma rentabilidade positiva, né? 40% em Banrisul, 11% em Banco BMG e 11% também em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando uma rentabilidade positiva de 2%, que dá R$ 155,00 positivos. Então percebam, né? E apesar de toda a alta do Banco do Brasil nos últimos dias, eu ainda não consegui recuperar o meu prejuízo acumulado, tá? Que a queda em Banco do Brasil foi muito grande. Eu estava relativamente mal posicionado no papel, apesar de eu estar conseguindo diminuir meu preço médio, né? Já faz desde maio para cá, já diminui cerca de mais de R$ 2,00 meu preço médio. Ainda assim, ele se encontra, né, acima do preço da cotação, tá? Mas eu estou bem próximo aqui de recuperar o prejuízo acumulado. Isso levando em conta apenas a variação, né, entre o preço médio e a cotação. Porque se eu considerar a rentabilidade, ou seja, os proventos que eu recebi do Banco do Brasil, o prejuízo está bem pequeno, né? Menos de R$ 50,00, tá? Uma rentabilidade aqui negativa de menos de 1%. Então, a depender aí dos valores que o Banco do Brasil vai pagar agora no final do ano e os preços também não despencando muito, eu vou possivelmente, né, ou pelo menos pretendo, tenho a expectativa pelo menos de fechar o ano uma rentabilidade positiva aqui em Banco do Brasil, apesar de na questão do preço das cotações eu ainda estar no prejuízo, tá? No dia de hoje eu não recebi nenhum provento, então considerando aí o fechamento do dia, tá? A carteira encerrou essa sexta-feira com um patrimônio de R$ 5.701,75, que representa aí uma variação positiva, né, de 0,09%. Então, o patrimônio aumentou hoje R$ 5,33. Já o Ibovespa subiu no dia 0,47%,
Então, o alfa da carteira do dia de hoje ficou negativo aí em 0,38%, tá? De dados mais relevantes em relação a hoje, né, essa sequência aqui de 13 altas consecutivas no índice e também a própria carteira, né, se a gente observar aqui, em função do desempenho recente aqui do Banco do Brasil, a carteira também, né, engrenou aí a 10ª alta consecutiva, o que é um fato inédito, né? Eu tinha mostrado aqui ontem, no vídeo de ontem, as sequências anteriores, pelo menos desde o mês de fevereiro, quando eu comecei a fazer esse controle diário. E, se não me engano, em agosto, né, a carteira havia tido uma sequência de alta de 9 dias consecutivos, do dia 6 até o dia 18, tá? Então, no dia de hoje aí, a gente conseguiu, né, estabelecer uma nova sequência positiva de 10 altas consecutivas na carteira, ou seja, 2 semanas consecutivas de alta, né, na carteira do canal, então, o que é algo extremamente positivo. Tá? Desde o dia 27 para cá, a carteira aí se valorizou cerca de mais de R$ 800 no período, né? Então, é um fato importante para a gente que almeja aí crescer cada vez mais, né? Mais um recorde alcançado do patrimônio. Pela primeira vez, a gente conseguiu chegar aí à região dos R$ 5.700 de patrimônio. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.